Olá pessoal, todos os dias eu recebo pacientes que vêm em busca da rinoplastia. Um dos assuntos principais é a simetria nasal, simetria facial. Você sabia que a gente tem parâmetros já pré-definidos para fazer essa análise? É claro que a gente vai em busca da individualidade do paciente, né? Então fique comigo até o final do vídeo e vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto. A análise ela vai se iniciar na consulta entendendo qual é a queixa do paciente em relação à simetria. Aí a gente vai prosseguir para o exame físico, né? O cirurgião ele palpa o nariz, na palpação e no aspecto visual ele vai ter uma ideia e a partir da análise de fotos que são realizadas no consultório com os parâmetros pré-definidos, vai ser observado realmente aonde estão as assimetrias e qual seria a programação para poder corrigi-las. Bom, a partir da realização das fotos, a gente vai utilizar os parâmetros principais. O inicial é a linha central. A linha central é justamente essa linha que vai passar aqui por entre a sobrancelha, em relação à ponta do nariz, em relação ao lábio. E a partir daí a gente vai ver se existem assimetrias faciais e em que contexto que o nariz está nisso. Se o nariz está um pouco torto para a direita, se ele tem algum desvio em S, ou se ele é desviado, ou se ele realmente é bem centralizado. O segundo parâmetro que a gente vai utilizar é as linhas dorsais. As linhas dorsais elas não são retas totalmente. Elas vêm da sobrancelha, afundam um pouquinho no dorso e depois vão abrindo até a ponta. Então aqui a gente vai analisar se a base óssea é uma base larga, se a base nasal está proporcional em relação à ponta e principalmente a relação que existe entre o dorso e a ponta, que tem que ter esse leve contorno que vai dar a suavidade para a região visual de frente. A largura da base nasal é fundamental ser avaliada. A gente avalia por alguns parâmetros, o principal é da linha entre os olhos em relação à base, e aí vai ser analisado se existe a base for mais larga, ela vai estar para fora dessas linhas. É claro que vem a individualidade, porque tem pacientes que têm os olhos um pouco mais afastados, que têm os olhos um pouco mais próximos. A gente também tem que analisar um pouquinho o volume que existe na boca, uma boca com maior volume aceita uma base um pouquinho mais larga, enfim, aí vem outros parâmetros que não único exclusivamente esse, mas esse é o principal. E em relação ao comprimento nasal, a gente vai avaliar justamente os terços faciais. Então a gente tem 3 terços, o terço superior, o médio e inferior, e no inferior a distância da ponta em relação à boca, da boca em relação ao queixo. Então são outros parâmetros que a gente vai ver se o nariz é um nariz longo, se é um nariz curto, e a partir daí a gente também vai programar a solução para ficar com o nariz mais harmônico. Base nasal, também super fundamental. Por quê? Porque a base nasal ela precisa ter um parâmetro triangular, de preferência um triângulo equilátero. Então a gente vai analisar com a altura da ponta em relação à base, mas também vai analisar o tamanho da narina, o contorno da narina, o excesso ou não da asa na lateral, a altura columelar, se ela é curta ou se ela não é, enfim. Mas esse parâmetro também é sempre obrigatório. O ângulo naslabial também vai ser uma complementação. Esse ângulo naslabial é justamente o arrebitadinho da ponta do nariz. Aqui a gente vai, na mulher, ter um ângulo um pouquinho mais aberto. Óbvio que sempre se preocupando para não ter o aparecimento das narinas de uma maneira exagerada, porque isso não é agradável. E no homem, um ângulo um pouco mais baixo, justamente para dar aquela sensação de nariz um pouquinho mais longo, masculinidade, para não ficar com o nariz com aspecto afeminado. Bom, pessoal, esses são os parâmetros básicos. A gente leva isso como uma obrigatoriedade para ter uma noção geral do nariz em relação à face, das simetrias e das proporções. Mas as variáveis na rinoplastia são muito grandes, principalmente por conta da individualidade. A gente está falando de pele, a gente está falando de cartilagem, estamos falando da parte óssea, estamos falando da parte funcional, que sempre tem que ficar boa. Então, o olhar do cirurgião, realmente ele tem que ter isso como base, mas tem que ter a individualidade como o foco. Por quê? Porque cada nariz vai permitir a técnica mais apropriada para atingir proporção. Uns narizes com um pouco mais de projeção, outros um pouco menos de projeção, tem realmente a análise do tipo de pele, a relação disso em relação à boca e tudo isso dentro de um contexto também do bom senso estético
porque tem que ficar um nariz bonito e ao mesmo tempo funcional e não parecer cirúrgico, né? Ficar o nariz do próprio paciente, ele só se sentir mais bonito, o nariz combinando com a harmonia facial. Ou seja, apesar de existirem os parâmetros, o olhar do cirurgião e também respeitar a queixa que o paciente tem é o fundamental para a gente atingir um bom resultado. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, me acompanhando. Esse foi um tema sugerido pelos seguidores do Instagram, @dr.ricardoferri. Temos também o site www.ricardoferri.com.br com notícias. Então, se você tem alguma dúvida ou comentário a respeito sobre rinoplastia, manda pra gente. Nós vamos produzir mais conteúdo, mais vídeos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!